Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma live, né, da OAB Subseção de Bento Gonçalves. E hoje nós temos a colega advogada, Bruna Scott Abreu, que vai falar conosco um pouquinho a respeito das negociações, né, das técnicas de negociações nesse período em que estamos vivendo, né, um período de pandemia e um período que requer muito cuidado e muitas negociações entre empregadores, empresa, sindicato. Então, boa noite, Bruna. Fica à vontade, vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite, Ellen. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da subseção de Bento Gonçalves para falar com vocês hoje sobre negociação. Então, agradecer também o convite da Comissão de Direito do Trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho de direito do trabalho também. Eu dividi, então, em duas partes o que eu vou falar. Primeiramente, eu vou falar sobre técnicas de negociação segundo o projeto de Harvard, e depois eu vou falar de como que agora a Justiça do Trabalho está lidando com toda essa situação relacionada ao Covid e o que está sendo feito nesse sentido, como é que a gente pode usar a negociação para ajudar também. Perfeito. Então, a negociação, o projeto de negociação de Harvard, ele foi criado em 1981, visando criar técnicas e meios para ajudar as pessoas a obterem sucesso na negociação. A negociação, então, ela acontece todos os dias, né? A gente negocia com funcionários, com o chefe, com o vizinho, com o pai e mãe, com os filhos. Então, não é só a negociação assim, empresarial, né? A gente negocia de várias formas. Só que o que acontece normalmente é que a gente tem uma negociação baseada em posições. E essas posições são: eu quero isso e a outra parte quer aquilo. E daí a gente não consegue chegar num meio termo porque a gente se mantém naquela nossa posição. Um exemplo que é bom para demonstrar isso é, por exemplo, eu vou num bazar e eu quero comprar tal peça por R$100. E daí eu digo, eu vou pagar R$100, mas o vendedor está vendendo por 200. Então, ele diz, não, eu estou te vendo por 200, e eu digo, não, eu só pago 100, e daí fica aquela coisa 100, 200, 100, 200, e ninguém nunca chega num acordo, né? Então, por isso que o projeto de negociação de Harvard, ele diz que a gente tem que fazer uma negociação baseada em princípios, em vez das posições. Então, essa negociação, ela envolve 4 passos, que eu vou falar aqui para vocês hoje, que são as pessoas, os interesses, os critérios objetivos e as opções. Então, com as pessoas, eles dizem que a gente tem que separar as pessoas do problema. Então, a gente tem que, se a gente daqui a pouco tem algum histórico com aquela pessoa, ou a gente tem alguma opinião, a gente tem que deixar isso de lado e focar em resolver o problema e focar naquilo, né? Não ficar de picuinha, eu não gosto, sabe? Focar no problema. Então, para a gente conseguir fazer isso, é muito importante que a gente faça perguntas para outra parte. Que a gente tente entender qual que é o lado dela também, e realmente escute quando ela fala isso, tentar ouvir as preocupações dela com aquele problema, e tentar entender também. Então, dessa forma, depois que tu perguntou, escutou as respostas, é mais fácil tu conseguir pensar em soluções para resolver o problema. Então, e outra questão em relação às pessoas é que normalmente a gente quer manter um bom relacionamento com as pessoas depois de uma negociação. Então, quando tu consegue levar isso de uma forma melhor, focando em resolver o problema, é muito mais fácil do que se tu ficar atacando a pessoa, né? Mais chances de manter um bom relacionamento depois. Então, em relação aos interesses,
os autores dizem que é importante tu focar nos interesses de ambas as partes e não nas posições, né? Como eu já falei, pensar em o que cada parte quer, como que pode ser resolvido aquele problema pensando nas preocupações dos dois lados. E sobre os critérios, eles são importantes quando tu tenta negociar com a outra parte e tu não consegue, fica aquela situação que não tá conseguindo chegar num acordo, então tu usa de critérios objetivos que eles podem ser os mais variados, né? Podem ser, por exemplo, precedentes, custos, as decisões de tribunal, tradição, pode pensar em várias coisas para tentar criar uma base, dizer, a gente não está conseguindo chegar num acordo dessa forma, mas vamos ver como é que o tribunal está decidindo, como é que vai ser se a gente precisar entrar com uma ação. Então, tu usa esses critérios. Os critérios também, eles ajudam a evitar problemas de invalidade do acordo realizado, né? Tu já tem aquele critério pré-definido, e é importante que eles sejam independentes da vontade das partes, legítimos e práticos, que daí dessa forma tu não está envolvendo a tua opinião, tu está realmente usando alguma opinião, algum critério que vem de fora. E por último... Oi. Desculpa, eu ia fazer um Imagina, pode me cortar, senão eu começo a falar. Não, quanto à questão, né, de deixar as pessoas, né, o interesse, focar no interesse principal. Tu entende que é necessário conhecer a outra parte, dar uma investigada nos posicionamentos, na forma como a outra parte vem se posicionando? Sim, eu vou chegar nessa parte, eu vou falar sobre isso. É bem importante quando tu se prepara para uma negociação, tu fazer uma pesquisa, assim, né, para já saber mais ou menos como é que é o posicionamento daquela pessoa. E, claro, sempre depois que já está negociando, sempre essa questão de fazer as perguntas, né, ser bem direto, ser bem claro, que a comunicação é a melhor forma de tu ir resolvendo, né? Mas eu vou falar mais sobre isso. Tá bom. Então, e por último, as opções, né? É importante que se ache várias opções para resolver o problema. Se pense em várias alternativas e não fique só naquela, eu acho que é isso, ou se não for isso, eu não quero. Tentar pensar no máximo de alternativas possíveis, às vezes até em parceria com a outra parte, e ajuda bastante a achar uma solução. Então, para exemplificar isso, eu gosto de trazer duas frases do livro, que eu até não falei no começo, mas o nome do livro que foi feito no projeto de negociação de Harvard, o nome é Como Chegar ao Sim. É um livro bem interessante, quem gostar do assunto e quiser se aprofundar sobre isso, é bem legal de ler. Então, uma frase que eles falam é: sua posição é algo que você decidiu e seus interesses são o que levou à decisão. Então, é importante que tu pense quais são os teus interesses, por que tu quer aquilo, e não só dizer, é isso e pronto. E a outra frase é: na negociação baseada em princípios, você apresenta suas razões antes da proposta. Se os princípios vêm depois, não parecem critérios objetivos a serem satisfeitos por uma proposta, mas meras justificativas para uma posição arbitrária. Então, se tu apresenta a tua proposta dizendo, eu acho que tem que ser esse valor por isso, isso, isso e isso, ou, eu acho que tem que ser esse valor porque eu olhei as decisões judiciais e tem sido decidido nesse sentido, já entra com uma outra cara, já não vem com aquela, esse valor e pronto, porque eu acho que tem que ser, né? Então, essa é a diferença. Então, a gente tem outras formas de exemplificar isso também da negociação, de como uma negociação baseada em princípios, ela pode ajudar as partes a terem um melhor resultado, né, na negociação. Um exemplo bem interessante é sobre duas crianças que elas têm uma laranja
e elas estão brigando sobre aquela laranja. Ah, eu quero a laranja, e daí uma delas acaba ficando com a laranja. Então, daí depois, né, que passa, elas conversam, enfim, e daí elas descobrem que uma queria a laranja para fazer um suco e a outra queria usar a casca da laranja para alguma coisa. Então, se elas tivessem conversado e tivessem ouvido qual que são os interesses, tu consegue chegar a um resultado que fique melhor para as duas. Porque uma podia ter usado a casca e a outra podia ter usado o suco e ambas as partes iam ter ganho. Então, esse é um exemplo bem simples, mas é bom de entender porque que é importante pensar dessa forma. Então, quando a gente negocia o objetivo, é sempre ter um resultado melhor do que o que seria obtido se a gente não tivesse feito essa negociação. Então, tem algumas etapas que são bem importantes de cumprir elas para ter um resultado melhor na negociação, que são a preparação, a construção do relacionamento, a coleta de informações, uso de informações, a apresentação das propostas, o fechamento do acordo e a implementação do acordo. Então, como tu perguntou, Ellen, a questão da preparação, de tu saber mais sobre a outra parte, daqui a pouco ver já como é que ela se porta nesse tipo de situação, quando ela vai negociar algum acordo, já é bom para tu chegar preparado e já saber mais ou menos o que vai acontecer. Então, a informação também, fazer várias perguntas, sempre tentar buscar isso antes. E dessa forma, quando tu escuta a outra parte, quando tu realmente mostra para ela que tu está interessado na opinião dela, em resolver os problemas em conjunto, ela desenvolve uma confiança em ti também e vê que eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para realmente tentar resolver o problema e tentar chegar numa solução que fique bom para os dois. Outra parte que é importante da preparação para a negociação é tu pensar no teu BATNA. O BATNA é uma sigla em inglês que ela, traduzida para o português, ela significa melhor alternativa para um acordo negociado. Então, antes de tu ir para a negociação, tu pensa em qual que seria a tua melhor alternativa se a negociação não der certo, se o que tu está buscando tu não conseguir. Por exemplo, eu anunciei para vender meu carro por 50 mil. Eu recebi uma proposta de 45 que vai me pagar à vista e uma proposta de 48 que vai pagar parcelado. Então, quando eu vou negociar com esse de 48 que vai pagar parcelado, eu já tenho a minha melhor alternativa, que daqui a pouco 45 à vista vale mais a pena para mim. Então, tu sempre tentar pensar qual que é a sua alternativa. Assim, quando tu tá negociando, fica mais claro saber qual que é o teu limite, até onde tu vai, normalmente até onde tu vai descer o teu preço, né, que daí tu sabe, se eu não fechar aqui, eu tenho essa minha alternativa, então eu não preciso fazer isso. E também é sempre importante tu considerar o BATNA da outra parte, né, tentar pensar pelo lado dela, ver qual seria a melhor alternativa dela se o acordo não acontecer. Às vezes pode ser um pouco difícil tu pensar nessa melhor alternativa, né? Tu dizer, como é que eu vou fazer isso? Às vezes é uma situação complicada, às vezes não tem muita alternativa. Então, é interessante tu criar uma lista com tudo que tu pensar de alternativa, mesmo que na hora não faça muito sentido, faz uma lista bem extensa e depois vai separando. Isso aqui eu posso usar, isso aqui daqui a pouco dá para melhorar para ser uma alternativa, e vai fazendo isso até tu conseguir pensar numa alternativa, porque às vezes não vem na cabeça na hora, mas se tu for pensando dessa forma em várias, consegue chegar numa que agrade. Isso também é sugerido para ser feito em relação às soluções para a negociação, para o problema que está sendo resolvido. Isso dá para fazer em conjunto também com a outra parte, que tu separa
a negociação, a resolução do problema em si, para tentar criar soluções. Então, em vez de, enquanto tu está negociando, tu já, não, essa ideia eu não gostei, isso aqui não é bom. Não, a gente vai se encontrar um dia só para pensar em soluções. E daí depois a gente vai ver o que vai ser bom, o que a gente vai conseguir aproveitar disso. Não fica aquela coisa, o que falou tá falado e é isso, e a gente tá obrigado nisso. Então, é uma forma também. Então, para ver se o acordo foi bom, se a negociação levou a um acordo que é bom para ambas as partes, então o acordo deve ser sensato, ele deve ser eficiente e resolver o problema, e deve melhorar ou pelo menos não prejudicar a relação entre as partes. Essa parte, sim, de manter o bom relacionamento é sempre muito importante. Então, e daí depois da negociação, né, deixar sempre tudo bem registrado, como é que esse acordo, como é que foi feito. Se já existia um contrato, fazer um aditivo ou fazer um novo contrato para deixar isso bem determinado, que daí isso evita que tenha problemas no futuro também. Então, em relação ainda à questão das pessoas, antes de eu terminar essa parte das técnicas de negociação, eu acho que é interessante a gente pensar em como que o outro lado está pensando sobre o problema. Tem um exemplo do livro que ele fala sobre o locador e o locatário, como muitas vezes a gente, por exemplo, quando a gente está na posição do locador, a gente só pensa na nossa visão e esquece o que o outro lado pode estar pensando. Então, isso às vezes acontece muito também com o reclamante reclamado na justiça do trabalho. Aí a gente, às vezes, acaba pensando só no nosso lado, né? Até enfim, dia a dia, correria, a gente não senta e pensa, mas pode ser que a outra pessoa esteja vendo de outra forma. Então, esse exemplo do livro é bem interessante, que fala assim. Então, o inquilino pensa, o aluguel já está alto demais. E a proprietária pensa, o aluguel não é reajustado há muito tempo. O inquilino pensa, as outras despesas estão aumentando e não posso pagar mais pela moradia. E a proprietária, as outras despesas estão aumentando, por isso preciso de mais renda. O inquilino fala, o apartamento precisa ser pintado. E a proprietária fala, foi ele quem deixou o apartamento nessas condições. E assim vai indo, né? Cada um pensa, para mim tá desse jeito e é isso aí, né? Não se coloca na posição do outro lado. Então, para resumir essa parte das técnicas de negociação, sempre tentar criar uma negociação baseada em princípios, escutar a outra parte, prestar atenção no que ela está falando, né? Para tentar buscar a maior parte de soluções possíveis e criar um novo contrato, criar um acordo por escrito, que isso fique bem documentado para evitar que se tenha problemas depois. Então, passando para a questão das relações de trabalho agora, né, nessa situação da pandemia, a gente teve duas medidas provisórias principais publicadas, que eu acredito que a maioria das pessoas tenha conhecimento sobre isso, né? Que é a 927 de 2020 e a 936 de 2020, que são medidas que estão buscando preservar o emprego de alguma forma e a renda dos trabalhadores também. E para essas medidas falam inúmeras coisas, eu acho que também não é ideia a gente entrar nisso, né, do que cada uma trata, mas para essas medidas, enfim, concessão de férias, suspensão do contrato de trabalho, redução do salário e das jornadas, para fazer isso é necessário que se faça ou um acordo individual diretamente com o empregado, ou fazer um acordo coletivo com o sindicato. Então, teoricamente, para fazer um acordo, tu tem que negociar.
Então, é importante que se use essas técnicas de negociação agora, principalmente, né, porque a gente tem que efetivar essas medidas de alguma forma. Então, pensando em facilitar esses acordos, o TST publicou no dia 25 de março uma recomendação que sugere a adoção de diretrizes para a utilização de mediação e conciliação nos conflitos individuais e coletivos. Eu vou esperar um pouquinho para ver se a Ellen volta. Eu acho que a internet dela não estava muito boa, mas acho que daqui a pouco ela já vai estar conseguindo conectar de novo. Ó, já voltou. Ei. Voltou? Certo. Eu continuei falando, mas achei melhor te esperar um pouquinho, ver se tu voltava. Então, eu estava falando que o TST fez essa recomendação para usar a mediação e a conciliação para efetivar essas medidas que estão previstas nas medidas provisórias. E eu acho importante, depois de tudo isso que eu falei da negociação, falar um pouco da diferença entre a negociação, a conciliação. Eles são todos métodos alternativos de resolução de conflitos. Tem várias pessoas agora que chamam de métodos adequados de resolução de conflitos, né? Então, a gente está tentando, que é até bom que esteja sendo incentivado agora, porque a gente sabe que o judiciário, do jeito que está, né, é muita demanda, e são coisas que muitas vezes poderia ser resolvido através desses métodos. Então, né, então a mediação, ela, o que acontece? Quando as partes, a gente tentou negociar e a gente não conseguiu chegar num acordo, tu busca uma terceira pessoa, que é o mediador, e ele vai facilitar esse diálogo, facilitar essa conversa. Normalmente ela ocorre quando as pessoas elas já têm uma relação anterior, elas já têm um certo vínculo e elas não estão conseguindo conversar. Às vezes aquilo está tão forte dentro delas que elas mal conseguem conversar. Então essa pessoa ela facilita a conversa, mas ela não dá sugestões, ela não diz, vocês vão fazer isso, não decide, ela só realmente facilita a conversa. E na conciliação, a gente que trabalha na Justiça do Trabalho, a gente está acostumado, porque toda audiência tem que ter uma conciliação, né? É uma das bases da Justiça do Trabalho. Então, a conciliação, ela também tem uma terceira pessoa, né? E essa terceira pessoa, ela pode sugerir opiniões, pode sugerir soluções para o problema. Então, é que nem o juiz que às vezes faz a proposta, o que ele acha oferece um valor, né, para ser feito o acordo. Então, e na negociação é sempre só as duas partes que estão tentando resolver o problema, não se tem uma terceira parte envolvida. Então, o que a Justiça do Trabalho está incentivando agora é que se faça, claro, a negociação também, mas isso não envolve eles, mas a mediação e a conciliação, que eles estão disponibilizando várias opções para as pessoas buscarem, caso não consigam chegar num acordo. Inclusive, não sei se alguém já usou, se viram essa ferramenta no site do TRT aqui do Estado, que eles têm, logo que tu abre a página, tem ali, solicite sua reunião de mediação. Então, tu vai ali, preenche um formulário falando qual que é o assunto, os dados das partes, e eles eu acredito que eles entrem em contato, então, para agendar essa reunião de mediação. E o que eles esperam com essas medidas é que, em vez de tanto os empregados quanto os empregadores, em vez de entrar com ações, com pedido liminar, com mais reclamatórios trabalhistas,
que eles consigam resolver isso antes, até porque a gente precisa de uma solução mais rápida nesse momento. A gente não pode ficar esperando o sindicato, os sindicatos ou o sindicato e a empresa estão brigando para resolver alguma coisa. A gente não tem como ficar esperando 2 meses para ver o que vai ser decidido, né? Então, dessa forma é muito mais rápido. Então, não. Desculpa. A gente tem a necessidade das pessoas, né? Porque nós temos muitas pessoas que estão sendo demitidas, que estão com contrato suspenso, que têm muitas dúvidas, então não dá para aguardar todo esse período. E claro que sabe que a Justiça do Trabalho também está instável, porque ainda não tem audiências, né? Apesar de termos algumas teleconferências, algumas audiências para homologação de acordo, e não se sabe quando isso vai acontecer. Então, é difícil chegar a um consenso, né, que beneficie as duas partes. Sim, a gente tem que pensar que nessa situação agora tá difícil para todo mundo, né? Então, quanto antes a gente conseguir resolver, né, e ter essas questões o mais claras possíveis para todo mundo é mais fácil. Então, essas medidas, foi no final de março ali que eles anunciaram essa recomendação do TST, e agora no final de abril eles divulgaram, o TRT divulgou que entre 16 de março e 23 de abril, um pouquinho mais de um mês, eles realizaram 23 mediações relacionadas ao Covid. Então, esse número pode parecer pouco, né? 23, quando a gente pensa em todas as audiências que tem todos os dias no seu trabalho, mas, de qualquer forma, já é o dobro do que tinha antes disso de mediações. Então, dá para ver que as pessoas elas estão buscando esse método, né, para resolver. E quando são sindicatos que buscam, acaba afetando bastante gente também, então vale a pena. Então, com todas essas medidas, né, que estão sendo adotadas agora e até com o que a gente vê de como as pessoas estão agindo nesse momento, a gente espera que cada vez mais esses métodos sejam utilizados, né? Independente se é a negociação, se é a conciliação, se é a mediação, mas para tentar resolver as coisas de uma forma que fique boa para as duas partes, que não pense assim, um acordo, eu estou tendo que abrir mão de alguma coisa. Na verdade, muitas vezes as pessoas pensam, só eu estou abrindo mão, mas um acordo é quando as duas partes tentam chegar, né, numa solução. Às vezes tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, às vezes a outra parte vai ter que abrir mão também, e dessa forma consegue se chegar numa solução melhor. Então, através dessas recomendações, então a gente vê que a Justiça do Trabalho ela está buscando isso, né? Já estava buscando antes do Covid, né, com o Sejusques e com vários processos, eles estão selecionando até para fazer mediação lá no TRT também. Estavam até disponibilizando mediação online. Então, eles estão buscando dessa forma. Nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente consegue fazer o acordo também. Mas quando dá, quando consegue utilizar da melhor forma possível, a gente chega numa solução melhor. Sim, e é importante também que as pessoas tenham ciência, né? Porque quando a gente fala cor, as pessoas acabam... eles têm que entender, né? E acho que isso é um papel também do advogado, do magistrado que está conduzindo a audiência, de que o acordo, todos vão perder um pouquinho para que também todos consigam ganhar. E o ganhar, às vezes, está na questão de ter uma resposta imediata. Não precisar esperar o curso de um processo e conseguir efetivar, mas vai ter um pouco. Dificilmente tu vai fazer um acordo onde tu vai receber tudo aquilo que tu esperava. Sim. Né? Então, é que tu tem que as partes que
estejam transigindo tenham ciência disso. Sim. É que, na verdade, o que é importante pensar nessa questão dos interesses é que cada um sabe o que é mais importante para si, né? Então, daqui a pouco, para mim é importante resolver rápido e para ti é mais importante tu receber mais e demorar para receber. Então, por isso que é importante conversar e tentar ver o que é mais interessante para as duas partes, né? Pensando nos interesses de cada um. Sim, e o advogado ele tem um papel fundamental nisso, porque é esclarecer a parte e não só esperar no momento da audiência, né? Sim. A Bruna atua mais na comarca de Farroupilha, é isso? Isso, eu trabalho lá. Isso. Aqui em Bento Gonçalves, agora nesse período de pandemia, nós estamos tendo nos processos, né, os juízes fazendo despachos no sentido de que as partes juntem proposta de acordo, né, incentivando isso justamente para ter uma celeridade para tentar substituir as audiências que não podem acontecer. E a gente está vendo os casos e advogados que não conversam com a parte, lançam uma proposta de acordo, quando a reclamada tem interesse, mas o reclamante não quer nesse valor. Então, é bem importante que o profissional da advocacia representando o seu cliente olhe para o acordo de uma forma séria e que busque realmente solucionar e resolver esse conflito. Sim. É que muitas vezes, até pela forma como as coisas ocorrem ao longo do tempo, né? Pela forma que ficou essa coisa de é esse valor e pronto, é muito focado nos valores, é X, não é X, então tá, não deu, não é assim, vamos fazer instrução. Só que agora isso está fazendo a gente pensar, porque a gente não sabe se a gente vai ter uma audiência de instrução, se a gente tiver como que ela vai ser, como que ela vai ocorrer, né? Então agora talvez a gente consiga mudar um pouco essa visão de daqui a pouco realmente sentar com o cliente e dizer, não, olha, se a gente daqui a pouco ceder um pouquinho aqui, a gente consegue receber antes, ou a gente consegue melhorar esse valor se for dessa forma, e realmente explicar isso que tu falou é muito verdade, a gente tem uma obrigação com o cliente de fazer isso, né, e de sempre buscar o melhor interesse dele, né. Sim. Tem uma pergunta aqui no Facebook a respeito do SEJUSC, da Justiça do Trabalho, né? Porque com a implementação do Código do Processo Civil e na legislação trabalhista, a gente utiliza o Código Civil de forma subsidiária. Então, em alguns locais, a gente já tem SEJUSC funcionando, que, para quem é da área, né? O SEJUSC eles buscam a mediação nos processos, né? Tentar resolver esse conflito. Em Bento Gonçalves, nós ainda não temos SEJUSC, mas existe projeto para implantação. Já temos alguns servidores se atualizando, né? E fazendo curso para que a gente futuramente tenha isso na comarca. Sim, isso é muito interessante. Esse é o centro que eles chamam, né, centro de mediação. Com certeza ele ajuda muito na resolução dos conflitos, principalmente quando o que a gente vê muitas vezes é que tem situações de reclamatórios trabalhistas que às vezes o importante não é nem tanto o dinheiro, mas a forma como aquela relação de emprego acabou, a situação que ficou, e às vezes as pessoas elas só precisam conversar, elas precisam ter essa oportunidade, esse lugar ali que até quem nunca teve a oportunidade de participar, ele é diferente de uma audiência, né? Que na audiência a gente tem aquela mesa em que o juiz fica no meio e cada uma das partes fica de um lado da mesa, né? Uma mesa quadrada. E no SEJUSC a gente tem uma mesa redonda que é feita para realmente as partes sentirem que elas podem conversar, que está todo mundo junto ali.
e que não é um confronto, né? Não é uma briga. Então, é muito importante isso, só que também as pessoas têm que estar dispostas a conversar e a fazer isso, né? E é isso que a gente espera que cada vez mais as pessoas percebam, né? Que às vezes com uma conversa tu consegue resolver um problema aí que estava sem solução. Sim, eu acho que eu penso, né, que para acordo, seja ele na seara trabalhista, civil, seja para uma negociação de contrato, ou seja, pessoas comuns, tem que ter um pouco de empatia, tu tens que se colocar no lugar do outro e não Sim. olhar só para si, porque se Sim. olhar só para si, só para atender as necessidades, o acordo ele não vai ser bem sucedido. Então, tem que abrir Sim. mão um pouquinho para que o negócio se concretize, Sim. né? Essas técnicas de negociação, até elas, às vezes pode até parecer uma coisa assim, que tu pensa, mas eu já sabia disso, mas é uma coisa tão comum. Só que muitas vezes, quando a gente está lá no momento, na hora, negociando, a gente esquece de botar as coisas em prática, a gente esquece de pensar na outra parte, esquece de exercer empatia, como tu falou. Então, se a gente usa essas técnicas de maneira consciente, de realmente, eu vou tentar aplicar, vou fazer esse processo, a ideia é que tu realmente consiga ter um resultado que seja melhor do que se tu não tivesse feito a negociação. Sim, sim. E é sempre importante, né, que as pessoas tenham ciência de que tem que sair lá, por mais que saiba que não vai receber tudo o que deseja, mas tem que sair feliz e satisfeito de alguma forma, né? Sim. Senão é melhor não realizar o acordo, né? Eu falo mais na área trabalhista, que eu tenho mais contato, mas em tudo, né? Porque a pessoa tem que saber que ela vai conviver com aquela decisão e que muitas vezes não tem como voltar atrás. Sim. Então tem que ser algo bem consciente. Sim, com certeza. Então, é importante falar isso de ser consciente, porque às vezes, numa audiência e coisa, até pela quantidade de processos que tem no judiciário, muitas vezes nem é possibilitado para as partes conversar e ter essa consciência do que eu estou assumindo, de como é que vai ser esse acordo, né? Então, quando se tem essa oportunidade de tu conversar fora, com mais tempo, com calma, sem ser aquela coisa, a gente tá apressado na pauta, tem que passar adiante. Funciona muito melhor, né? A pessoa consegue ter mais consciência do que ela está aceitando. Sim. Bruna, eu ia te pedir para comentar um pouquinho a respeito de negociação individual e coletiva, porque muitas vezes, principalmente na seara trabalhista, né, as pessoas não entendem e desconhecem sobre isso, né? Porque a negociação coletiva, em tese, é o sindicato que representa. E como isso funciona, se tu puderes comentar. Sim. Então, na verdade, a negociação em si, essas técnicas aqui, elas podem ser aplicadas em qualquer uma delas, né? Só que, então, quando tu faz, que nem agora, vamos dizer que a gente está fazendo um acordo individual, né? Vou começar do outro lado para depois chegar no acordo coletivo e na negociação coletiva. Então, o acordo individual, tu faz direto à empresa, né? Faz direto com o empregado, fala direto com o funcionário ali, eles decidem os termos, assinam o acordo e tá resolvido. Então, essa é o acordo individual. Depois, a gente tem o acordo coletivo, que ele é feito com uma empresa e com o sindicato, que representa os empregados daquela categoria, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa de calçados, ela vai contatar com o sindicato
e vai dizer, olha, eu tenho interesse em fazer tal coisa, e eu quero, a gente tem que negociar aí para ver. E daí eles falam, normalmente valores, né, ou condições do trabalho, ou que nem agora foi feito muito questão de antecipação de férias, ou até a própria a redução do salário da jornada, a suspensão, tudo pode ser feito através desse acordo coletivo, então, que é a empresa, um representante da empresa, ou advogado também, normalmente, né, e um representante do sindicato ou advogado do sindicato que conversam e tentam chegar, nesse caso, representando a empresa e representando todos esses funcionários que são representados pelo sindicato. E a gente tem também a convenção coletiva, que daí é entre os dois sindicatos, o sindicato patronal das empresas e o sindicato dos empregados, né? E daí, normalmente, é aquela que acontece todo ano, né? Que daí são resolvidas várias coisas, né? E também são... é aquela que é... quando a gente não está numa situação de pandemia, que nem essa, é a que rege a grande maioria dos contratos de trabalho, né? A gente sabe que na justiça do trabalho a gente não tem hierarquia, né? A gente vai pelo princípio do que é mais benéfico pro empregado, né? Então, a convenção coletiva, ela tem força de lei, então, mais importante ainda é que os sindicatos que estão negociando ela façam da melhor forma possível, né? Pensando nos interesses de todo mundo, né? Porque quando tu tá negociando por ti, já é importante. Quando tu tá negociando no nome de outras pessoas, ainda mais numa quantidade grande de pessoas, é mais importante ainda, né? Sim. E realmente, quando a negociação, né, ela representa em uma pessoa, é difícil atender a expectativa de todos, né? Então, o objetivo e o cuidado tem que ser em atender o objetivo da classe, em atender a necessidade de uma forma geral, do que fique bom para todos os funcionários e também para as empresas. Isso aí é sempre... A gente, infelizmente, a gente não tem como agradar todo mundo, né? Ainda mais numa situação dessa que é tanta gente envolvida, né? Mas sempre tem o que fique melhor para a maioria das pessoas. Isso aí. Bom, a princípio, aqui eu não tenho mais perguntas enfim, do público em geral, digamos assim. Tu tinhas mais alguma coisa a comentar a respeito dos acordos, Bruna? Não, eu acredito que era isso. Era o que eu pensei em trazer, né? Mais sobre as técnicas de negociação que várias pessoas não sabem do que se trata, né? É uma coisa assim meio nova que tá chegando agora. Então, espero que tenham gostado, né? Que aproveitem. Eu tô à disposição se precisarem, né? Se quiserem tirar mais alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre essa negociação, porque assim eu passei bem por cima, né? Foi bem resumido, né? Quando começa a entrar em cada um dos 4 pontos ali, tem várias coisas que tu pode aplicar, né? Quando tu tá negociando. Então foi mais para fazer uma introdução e para dar um panorama de como é que a Justiça do Trabalho está nesse momento, né? Como é que a gente está tentando resolver as coisas aí da melhor forma possível. Bom, Bruna, muito obrigada, né? Sim, claro que ficou a explanação ficou bem clara. E esse é um assunto muito importante e eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, de afastamento do trabalho, de novas medidas propostas pelo governo, certamente vai nos ensinar a lidar melhor com isso,
até mesmo nos acordos, né? Porque até então, antes, né, da pandemia, se esperava audiência para trabalhar um acordo, para conversar com o advogado contrária. E agora os próprios advogados, partes, estão tendo que trabalhar de forma diferente. Sim. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre isso e saber da tua opinião também, porque nós temos as medidas emergenciais, né, de suspensão do contrato, de redução de jornada, diz que tem que ser um acordo entre empregado e empregador. Mas, normalmente, advogados sugerem que esse acordo ele tenha intervenção do Ministério Público, não, do sindicato, que seja uma negociação coletiva e não apenas individual. Como é que tu está vendo isso nas relações de trabalho? Eu acho que o sindicato, ele é importante, né? Até porque se a gente faz um acordo diretamente com o empregado e daí depois ele daqui a pouco não ficou claro o que ia acontecer, não aconteceu algum tipo de problema ali, ele vai buscar o sindicato para resolver esse problema. Então, se a gente já tem o contato do sindicato, já tem o aval deles de que nesses termos tá certo, a gente, até pela questão também de tu já fazer acho que caiu aqui. Tu fazer um acordo só para fazer um acordo já para mais de um funcionário fazer para a categoria, né? Já é bem melhor do que às vezes tu fazer um acordo diretamente com o funcionário, né? E claro que nas medidas provisórias tem ali os requisitos também, né, de quando que tu pode fazer individual e quando que tu tem que ter a participação do sindicato, né, então é sempre importante observar isso, né, para ter essa participação também, né, eles são, querendo ou não, até com todas essas mudanças que vieram com a reforma trabalhista, né, a gente tem toda a situação aí dos sindicatos, de os empregados serem representados ou não serem representados, mas muitos ainda são representados pelo sindicato, e a gente tem que usar essa ponte que a gente tem com eles, né, principalmente os advogados, para tentar fazer um acordo que seja o melhor possível nesse momento, porque a gente não tem certeza de como que vai ser depois, né? Depois que a pandemia passar, qual que vai ser o efeito desses contratos, desses acordos que estão sendo feitos agora, né? O que vai acontecer? Então, tudo isso é muito incerto. A gente está tratando com medida provisória, que não é lei, que tem validade, né? Então, depois que essas medidas provisórias, se elas não virarem lei, se elas perderem a validade, o que vai acontecer com esses acordos que foram feitos? A gente tem várias situações aí para se perguntar, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer um acordo, assim, bem amarradinho, como a gente diz, né? Bem com todos os detalhes certos, melhor, né? Menos chance de ter algum problema no futuro. Perfeito, Bruno, eu concordo contigo, né, em todos os pontos, e também concordo, né, que a reforma trabalhista, ela afastou um pouquinho, né, talvez as empresas, talvez alguns funcionários do sindicato, mas a situação atual em que vivemos fez com que a gente voltasse a valorizar essas negociações, esse contato, digamos assim, porque sempre, né, quando se fala de quantidade, né, tipo, é o funcionário sozinho, é a empresa sozinha, ou é a empresa, ou é o funcionário representado com essa outorga do sindicato, eu entendo que valoriza, né, que dá um certo respaldo. Bruna, não sei se tu tens mais alguma coisa para colocar. Não, só agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aí sobre negociação
Não sei se deu para perceber, mas é um assunto que eu gosto bastante. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu fico bem feliz. Então, agradecer novamente a oportunidade aí no nome da subseção e no nome da Comissão de Direito do Trabalho. Perfeito, Bruna, nós que agradecemos, tá, a disponibilidade para falar sobre um assunto que é realmente muito importante e que, mais uma vez, eu vou concordar contigo que, a partir de agora, certamente vai se intensificar e é muito importante que as pessoas se qualifiquem e se preparem, né? Porque é diferente tu entrar numa negociação preparado e sem ferramentas. Então, quanto mais ferramentas as pessoas tiverem, mais informação, com certeza vai ser melhor. E em nome tanto da Comissão, né, Especial de Direito do Trabalho, quanto da subseção, eu agradeço a tua presença. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, então, por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Ficamos à disposição. Boa noite a todos. Boa noite.